Olá, meus amigos, boa noite. Muito bom estar com vocês novamente. Mesmo à distância, é bom, porque nós vamos fazer algo que é espetacular, falar sobre o Evangelho. E falar de uma parte que é muito boa, como os nossos amigos já vieram dizendo nas últimas palestras, nos últimos vídeos, sobre a prece. Um capítulo que quase todo espírita pula ou deixa de ler, assim como a introdução. Algo fantástico que nos direciona e nos encaminha a, a algo fantástico, algo maravilhoso, bonito, que é o Pai, aos ensinamentos do Pai. Agradeço a todos que vieram e fizeram os vídeos passados, porque cada vídeo é uma sequência de prece que a gente precisa escutar e precisa melhorar a cada dia. Hoje, especificamente, nós iremos falar da prece número 24, para pedir um conselho. Nesse texto, Kardec elenca algumas características que a gente precisa, primeiro, antes de pedir, a gente refletir. E este texto, eu penso que vai muito de encontro ao que nós espíritas, ou cristãos, eu acho que fica melhor a palavra cristão, a gente faz e deve fazer diariamente, que é se colocar no lugar do próximo. Eu vou lendo as características desse texto e a gente vai conversando um pouquinho. Então veja só que interessante. Quando estamos indecisos sobre o fazer ou não fazer uma coisa, devemos, antes de tudo, propor a nós mesmos as questões seguintes. 1. Aquilo que eu hesito em fazer pode acarretar qualquer prejuízo ao trem? Gente, veja como o nosso instinto, ele nos faz refletir de forma rápida, de forma com que a gente entenda que talvez o que estejamos a fazer não seja tão bom. Quando a gente vai pedir um conselho ou vai pedir para que isso aconteça, a gente deve pensar se o que eu estou pedindo ou relatando não vai prejudicar a outra pessoa. Em todas as passagens do Evangelho, a gente entende e a gente verifica que todo feito, toda ação de Jesus nunca inferiu no outro, no próximo. E era isso a mensagem principal que ele passava aos evangelistas, aos apóstolos, para que quando agisse, não prejudicasse ninguém. Veja a passagem da mulher adúltera, com um questionamento, um, ele fez com que todos refletissem sobre aquela ação, com uma pergunta. É isso que está falando essa parte. Segundo, pode ser proveitoso a alguém o que eu esteja pedindo? Se eu vou pedir algo, nunca só para mim, sim, para o próximo. Porque se for só para mim é privilégio. E Deus não faz privilégio a ninguém. Deus é Pai. Qual é o pai, em sã consciência, que prefere um ou a outro filho? O pai amoroso não faz isso, não distingue ninguém. O pai amoroso, ele consegue dar aos dois
ou mais filhos, por igual. Deus é assim, por igual, merecimento. Se agissem assim comigo, ficaria eu satisfeito? Essa terceira pergunta é fantástica. Porque a gente tem a ação de fazer tudo pensando só em mim. Eu. Mas e quando alguém age e me atinge? Será que essa ação do próximo é satisfatória? E se a gente inverter? Se essa ação que eu estou fazendo é boa para você? É isso que pede este capítulo da prece. É isso que ele pede para que a gente reflita antes de fazer um pedido. Porque não adianta só pedir para mim. Como eu disse, Deus é justo e nos faz perguntas íntimas que somente o nosso instinto consegue detectar e agir rápido. Uma pergunta de Jesus para a mulher adulta, para o pessoal que estavam querendo punir aquela mulher adulta à época, que era o apedrejamento. Na lei daquela época, era assim. E por que Jesus fez aquela pergunta? Por que só a mulher sendo punida? Quando a gente comete um adultério, não é um que comete, sempre são no mínimo em dois. No mínimo em dois. O adultério, ele tem que ser punido, na época, com um apedrejamento. Jesus, ao invés de trazer à tona a figura de que estava faltando alguém para ser punido, ele fez uma pergunta que todos refletiram e saíram correndo. Largaram as pedras. Deus faz isso com a gente. Vamos continuar aqui, a gente comenta um pouco mais. Se o que pensarmos fazer somente a nós interessa, lícito nos é pesar as vantagens e os inconvenientes pessoais que nos possam advir. Então não adianta só pedir por pedir. Peça algo no que vai te fazer bem a você e aos seus próximos. Porque não adianta nada você pedir para que você seja beneficiado somente. O pedido real tem que ser em comunidade. Hoje, o que mais nós fazemos é pedir em comunidade. Hoje. Porque a gente quer que essa pandemia acabe. A gente pede para que todos fiquem em casa, se cuidem, se higienizem, ou se tiver que ir trabalhar com máscara, protegidos. Mas é isso, a gente pede para a coletividade, porque não está somente um sendo beneficiado, é um todo. É um todo. Se interessa ao trem e se resultando em bem para um, redundará em um mal para o outro. Cumpre igualmente, pesemos a soma do bem ou de mal que se produzirá, para nos decidirmos a agir ou abster-se-nos. Não adianta só, como eu disse, complementando, pedir por pedir. A gente tem que medir, mede. Pô, isso aí vai fazer mal para mim? Então eu não vou pedir. Vai fazer mal para o meu próximo? Para que eu vou pedir? Se eu não quero mal para mim, eu não quero para o próximo. A gente tem que pensar antes de fazer qualquer tipo de pedido. A gente tem que pensar antes de falar. A gente tem que medir as palavras. Porque o outro tem sentimento tanto quanto nós. Você não tem nada de diferente de mim e daquela mãe que está lá do outro lado do mundo. Quando perde o filho, a dor é igual para os dois. Aonde quer que esteja. Quando o ente querido se vai, a dor é a mesma. O choque é o mesmo. Não tem nada de diferente. Somos filhos de Deus por iguais. E sendo iguais, temos que nos refletir em pedir em igualdade. Continuar. Enfim, mesmo se tratando das melhores coisas, importa ainda consideremos a oportunidade e as circunstâncias concomitantes,
Porquanto uma coisa boa, em si mesma, pode dar maus resultados em mãos inábeis. Se eu estou pedindo algo no qual o outro não compreende, ou se alguém com uma não tão, achar a palavra correta aqui, pessoa que não está sabendo bem o que fazer e pega com alguém malicioso e usa esse artifício desse pedido por essa pessoa inocente, essa mente ardilosa vai fazer coisas na quais o inocente vai sofrer. Então o pedido foi de um inocente. Concedido a uma mente ardilosa, pode prejudicar esse inocente. Veja que coisa difícil que é pedir. Se não for conduzida com prudência e circunspecção. Antes de empreendê-la, convém consultemos as nossas forças e meios de execução. Em todos os casos, sempre podemos solicitar a assistência dos nossos espíritos protetores, lembrados dessa sábia advertência. Está no capítulo 28, item 38. Em caso de dúvida, abstém-se. Se você não sabe o que você está pedindo, não peça. Fique quieto. Ou se você não sabe do que você está falando, fique quieto. Não é feio. O pior é a gente se posicionar sem saber do que se trata. Porque você vai se posicionar não dominando essas áreas. Meus amigos, é algo fascinante quando a gente entende o que devemos fazer. E se a gente se aprofundar um pouco mais, o que devemos fazer nada mais é do que se colocar no lugar do próximo. Como se nós fôssemos o atingido sempre. Em todas as situações. Porque quando a gente se coloca, a gente vive, a gente sofre, a gente tem emoção. E com isso, a gente julga muito bem. Quando nós se colocamos no lugar do próximo. Quando alguém perde o emprego, quando alguém está passando necessidade, quando a situação é dolorosa, de preocupação, todos saímos ganhando. E para finalizar essa minha explanação, que eu espero que vocês tenham gostado, vamos à prece que Kardec assim o fez na época. Em nome de Deus Todo-Poderoso, inspirai-me, bons espíritos, que me protegeis. A melhor resolução a ser tomada na incerteza em que me encontro. Encaminhai-me o pensamento para o bem e livrai-me da influência dos que tentarem transviar-me. Meus amigos, espero que vocês se encontrem bem. Espero que toda esta ação que está colocada para que a gente vivamos não seja atrapalhada por mentes ardilosas, por mentes que pegam o pequeno e transformam no grande. Que consigamos trazer paz para os nossos e para os próximos. Que consigamos fazer de forma única. Porque só assim a gente vai conseguir adentrar na porta do planeta de regeneração. Que esse planeta de regeneração está próximo demais. E a gente não vai mudar de planeta. O que vai mudar é o planeta dentro da gente. E veja as ferramentas de Deus. Uma pandemia. Uma pandemia. Na qual os homens se encontraram em ambiente propício para que isso ocorresse.
Meus amigos, uma boa noite e espero que vocês se encontrem muito bem. Fiquem com Deus.